Oi gente, meu nome é Bruno Marota. Nesse tutorial eu vou falar um pouco sobre como criar uma lattice, as características dela e como deformar um objeto com ela. Depois eu vou falar sobre animação com lattice, que tem dois tipos de animação. Um tipo que você anima um objeto passando através da lattice e deforma esse objeto, e depois quando ele sai da lattice ele volta ao seu estado normal, ou em um objeto que fica sempre na lattice, como animar a lattice para que o objeto seja deformado com ela. Vamos lá, eu vou apagar o cubo. Shift A, eu vou adicionar o macaco, a Suzanne. Shift A e vou adicionar uma lattice. Adicionei, da S Scale, deixa a lattice do tamanho da Suzanne. E vou chegar um pouco pro lado aqui para demonstrar o que eu quero. Eu vou vir aqui no painel de propriedades, Properties, e vou na propriedade da lattice. Aqui, como vocês podem ver, em lattice tem o eixo U, o eixo V e o eixo W, igual a X, Y e Z. No momento, cada um está com 2, significa que em cada eixo existiam 2 cortes de lattice. Então, se eu mexer aqui no eixo U, U virou 3, você vai ver que apareceu um terceiro corte nessa direção. E é a mesma coisa se eu fizer em V. O que acontece com a lattice é que o Blender cria vértices dentro e fora da lattice, e esses vértices vão deformar a mesh que você quer. Se você não quiser esses vértices aqui dentro, você pode ver esse aqui e esse, por exemplo. Você clica aqui em Outside e passam a existir somente os vértices exteriores. Ó. Beleza? Agora vamos associar a lattice ao mesh. Tá aqui na Suzanne, eu vou em Modifiers, adiciono o Modifier Lattice. E aqui no objeto eu digo qual é o objeto, que é a lattice, que vem nomeada lattice por padrão. Lattice, certo? Então a Suzanne está associada a essa lattice. Se eu entrar em Edit Mode, selecionar todos os vértices e fizer um Scale, você vai ver que a Suzanne também passa por isso. Por outro lado, eu posso escolher alguns vértices, pegar esse aqui de cima e vou puxar muito para cima. Nada aconteceu com a Suzanne, porque eu peguei só alguns vértices e não todos. Mas no que eu passar a Suzanne aqui dentro, ela distorce. Se eu quiser melhorar essa distorção, eu volto lá na minha lattice e aumento a quantidade de vértices. E aí eu posso trabalhar melhor a forma que eu quero distorcer o objeto, certo? Quando a Suzanne sai da lattice, seja a lattice sai da Suzanne ou a Suzanne sai da lattice, a distorção acaba. Então, para fazer essa animação é muito simples. Vamos fazer uma rapidinho. Você clica, você está aqui com a Suzanne selecionada. Antes disso, eu vou clicar Ctrl Seta só para ir para a tela de animação. Ótimo. Então aqui eu estou com a Suzanne selecionada, aperto a tecla I para inserir um keyframe e eu vou botar Location, um keyframe de localização, e ela está aqui. E em 80 quadros eu vou botar em outro lugar e Location. Se eu der Play, Suzanne vai passar pela lattice e foi deformada. E aí eu posso trabalhar a lattice para deformar ela da forma que eu quiser. Então, vou voltar aqui minha lattice ao normal e colocar a lattice dentro da Suzanne. Vamos dizer que por algum motivo eu queira deformar a Suzanne. Então vou dar um Scale em Z. Eu achatei a Suzanne, certo? Então ela está aqui. E agora eu quero que o nariz da Suzanne se eleve. Eu quero que o nariz da Suzanne se eleve aos poucos. Antigamente, nas versões antigas do Blender, eu pegaria esses caras aqui, elevaria eles
Selecionaria todos, apertaria I, mas como vocês podem ver, o I não faz efeito. Aí eu pensei, bom, vou sair, apertar I e vou dar um... Bom, da outra forma, antigamente tinha uma opção aqui, Lettuce, que agora não tem mais. Como você faz esse tipo de animação? Você quer distorcer permanentemente o nariz da Suzanne, que não estava distorcido antes. Só para vocês terem certeza que isso não funciona, eu vou vir aqui no frame 120, vou dar um I, Lock Rod Scale, que seria para localização, rotação e escala, e vou animar. Como vocês podem ver, a Lettuce está sempre deformada. Então, por mais que eu venha aqui, por exemplo, em 160, selecione a Lettuce, abaixe e insira o keyframe, o que vai acontecer é o seguinte: desde o início ela passa a estar errada. Tá vendo? Como é que eu resolvo esse problema? Bom, eu resolvo esse problema com Shape Keys. A questão é que Shape Keys você pode aplicar tanto a Lettuce quanto ao próprio Mesh. Aplicar a Lettuce costuma ser mais fácil, porque tem menos vértices. Então, deixa eu apagar aqui toda a animação. E como é que você faz? Você vem aqui na propriedade de Lettuce e adiciona um Shape Key. Shape Key base. É sempre bom ter um Shape Key de referência. E aí eu crio um outro Shape Key. Eu vou nomear nariz longo. Nariz longo. Então eu vou mexer aqui na Lettuce. Bom, eu tive que remover as minhas Shape Keys, porque eu descobri que eu não consigo mexer nos eixos da minha Lettuce depois que eu crio as Shape Keys. Então, como eu quero mexer no nariz, eu vou colocar um pouco mais de Shape Keys aqui para poder facilitar a minha mexida no nariz. Então, eu recomendo que você pense bem nas dimensões da sua Lettuce antes de criar as Shape Keys para ela. Então, eu venho aqui, faço de novo minha Shape Key básica. Nesse momento, você vê que as dimensões estão bloqueadas. Eu crio novamente o nariz longo e agora eu vou, com o nariz longo selecionado, eu vou entrar em Edit Mode, pressionando Tab, e eu vou escolher aqui o ponto do nariz da Suzanne e vou puxar. Opa, escolhi errado. Tomar cuidado com a Lettuce, porque ela fica em modo raio-x, digamos assim, você consegue ver através. E vou puxar para cima aqui o que seria o nariz dela, mais ou menos onde seria. Aí a Suzanne vai ficar com um mega nariz feio pra caramba. Quando eu sair de Edit Mode, da Tab, o nariz sumiu. Por que o nariz sumiu? Porque aqui a propriedade do Shape Keys está em 0. Quando eu passo para 1, o nariz sobe. Digamos que você queira que esse nariz suba mais ainda, mas você está com preguiça de editar. Você vem aqui embaixo e coloca que o valor máximo é 2, por exemplo. Então o nariz vai subir até 2. Você pode ainda botar menos alguma coisa aqui embaixo. E aí você consegue fazer isso para baixo. Então você cria uma referência, depois você pode mexer aqui ou voltar lá no original e editar de novo. Se eu achar que eu só devo ter aqui até 1, mas eu quero que o nariz vá mais longe, eu entro em Tab Mode, puxo para cima, levanto mais que isso, e agora o 1 é esse valor bem alto. Como eu animo isso? Eu venho aqui nesse frame, coloco o mouse em cima do valor, no número, clico em I e ele adicionou um keyframe. Eu venho em 80, por exemplo, e coloco isso em 1 ou em qualquer valor, e no que eu vier agora, eu vou apertar play e a minha Lettuce foi animada.
às vezes, como aconteceu comigo, já tinha uma lattice pronta, eu queria fazer o rapaz deitando no travesseiro, acabei usando a lattice. Eu vou até mostrar aqui a cena qual é. É essa cena aqui. O rapaz deita e o travesseiro afunda e se mexe. Eu vou abrir aqui o travesseiro para vocês verem. Vamos vir aqui. Então nós temos uma lattice aqui com alguns vértices. Deixa eu isolar essa lattice numa view. Lattice, travesseiro e a lattice M6. E agora vamos lá para o 6. Bom, para eu fazer o shape key da lattice, por exemplo, se eu entrar aqui, vamos brincar aqui. Se eu vier aqui, vocês vão ver que eu só tive que mexer alguns vértices do travesseiro, não muita coisa, vocês podem ver de 0 a 2. E por outro lado, se eu fosse editar o travesseiro, vamos esconder essa lattice e mexer, ele está com subsurface. Já pensou se eu tivesse que mexer em uma penca de vértices para fazer aquilo ali funcionar? É muito mais fácil fazer com lattice. Então, é isso. O tutorial era a respeito disso e eu espero que vocês tenham gostado.